Depois de partir dessa pra melhor, esse cara recebe uma segunda chance e reencarna em um mundo mágico, porém não é só isso. A deusa da reencarnação prometeu que ele teria um poder apelão, só que ao nascer descobrem que seu nível mágico é muito baixo. No entanto, a verdade é que a deusa não mentiu, e é isso que veremos agora. Galera, bora continuar com os lançamentos dessa temporada, trazendo esse Isekai. Caso vocês queiram mais episódios desse anime, já capricha no like aqui embaixo e se inscreve no canal. Como sofria muito bullying no ensino fundamental, esse garoto parou de ir pra escola e perdeu toda a esperança no futuro, vivendo então sem rumo até que um certo dia ele encontra a deusa da reencarnação parabenizando ele, pois apesar de ter ido de base sozinho no quarto, foi decidido que ele vai reencarnar em um novo mundo, onde a magia é absoluta. Então a deusa vai dar pra ele uma habilidade apelona pra facilitar a vida dele. Ela manda ele aproveitar bem a nova vida e por dentro ele só quer viver pacificamente. O cara ficava só vendo animes e jogando videogame o dia todo até dormir, e pra ele essa é a melhor forma de viver. Sendo assim, ele aceita a reencarnação e planeja usar a tal habilidade apelona pra ter uma vida fácil. Quando finalmente acorda no novo mundo, o garoto percebe que ainda é um recém-nascido, filho de um rei e uma rainha, ou seja, é um príncipe. Os pais ficam felizes pois acham ele uma criança linda e veem a marca real no peito esquerdo do bebê. Em seguida, uma mulher encapuzada usa uma bola de cristal para fazer uma avaliação mágica e descobrir o nível de mana do menino. O rei acredita que o nível será bem alto por ser um filho de um rei com a princesa da luz, a mulher que derrotou o rei demônio. Então o nível de mana deve passar de 40 ou 50. No entanto, a bola de cristal mostra o nível 02 e nenhum tipo de elemento, o que significa que ele só vai poder usar magia de barreira. O rei fica confuso e acha que isso vai ser motivo de piada. A rainha concorda que isso não pode virar notícia, então os dois combinam de declarar que o príncipe foi de arrasta pra cima durante o parto. Apesar de ser um bebê, o menino tem consciência e entende o que tá acontecendo. O rei então manda um dos servos largar o menino em uma floresta. Enquanto isso, a deusa fica muito preocupada, pois deu habilidades apelonas pra ele e ninguém percebeu, já que o dispositivo de medir a magia só mostra 2 dígitos. Ela também esqueceu de dar um elemento pra ele, deve ser estagiária. No entanto, o verdadeiro nível de magia do menino é de 1002. Na floresta, o coitado tá em um bercinho de madeira e tá enrascado, pois não consegue se mexer por ainda ser um bebê. Ele lembra que falaram sobre a magia de barreira e decide tentar. O menino se concentra até formar uma barreira em formato de cubo. Depois ele tenta mudar o tamanho, a cor e o formato da barreira e percebe que o limite é a sua imaginação, parece até o poder do anel do Lanterna Verde. Ao se questionar se pode usar esse poder em si mesmo, o menino traz a barreira até o próprio corpo e consegue usar ela para flutuar como se tivesse um poder de telecinese. De repente aparece um monstro canino gigante que tenta atacar o menino, mas ele se protege com a barreira. Além disso, ele cria vários cubos menores e lança na direção do monstro, porém o ataque não é muito efetivo. Em seguida, ele usa as barreiras para movimentar árvores e faz um novo ataque, dessa vez derrubando a criatura. Porém logo o bicho se levanta, então o menino decide usar o poder em porção de terra gigantesca. Vendo isso, a criatura pede arrego com uma voz feminina. O menino não sabe de onde vem a voz, mas logo entende que é a criatura que tá falando. Agora com mais calma, ela conta que tentou se alimentar dele para reabastecer a própria mana, mas não sabia que ele era tão forte. Ela pergunta quem ele é, porém o menino ainda não consegue falar, então decide criar uma barreira que transforma os pensamentos em voz e coloca a barreira na garganta. Assim ele finalmente é capaz de conversar. O menino lembra que os pais tinham dado o nome Reinhardt para ele, mas é meio complicado, então decide escolher o próprio nome, Haruto. Ele explica para a criatura que foi abandonado por ter baixo nível de mana, mas ela diz que sente uma magia muito mais poderosa que a dos humanos normais emanando dele. Com isso, a criatura deduz que Haruto é a reencarnação do Rei Demônio. Para ganhar uma moral, o menino confirma que é o Rei Demônio. Sendo assim, a criatura admite a derrota e se dispõe a entregar a própria vida. Haruto acha isso cruel demais e fala que ela só não deve atacar ele novamente. O que o menino não esperava é que a criatura agora se sente em dívida com essa generosidade do Rei Demônio e vai protegê-lo. Finalmente se apresentando como Fenrir de Fogo, logo o menino apelida ela de Flay. Quando Haruto se prepara para ir embora, a criatura avisa que como ele não só poupou a sua vida, mas também deu um novo nome, significa que agora eles firmaram um pacto, ou seja, ele é o mestre dela a partir de agora. O menino tenta explicar que só deu o apelido para encurtar o nome, mas ela não dá ouvidos para isso. Antes da conversa continuar, o menino vai pro chão, pois tá com um problema que não dá para resolver com magia. O bebê tá com fome. Fly quer ajudar o mestre, então se transforma em humana, pois acredita que ele precisa de leite materno. Ela virou uma mulher ruiva, mas com orelhas e cauda de lobo. Envergonhado, Haruto manda ela se vestir, mas para garantir, ele faz uma outra barreira em forma de cubo escuro que se ajusta ao formato do corpo dela como uma roupa moderna. Obviamente, o plano da Flay dá errado porque ela virou humana, mas não tem nenhum filho recém-nascido, ou seja, não produz leite. De repente, o Flay percebe que tem alguém se aproximando e encontra um sujeito de armadura que diz que tá ali para buscar a criança. A mulher nega, pois ele acabou de se tornar seu mestre. Ainda assim, o homem fala que é parente do menino e decidiu salvar
salvar a criança. Questionado pela Flay, ele fala que isso é por compaixão, e ainda mostra que trouxe um pouco de leite, pois imaginou que o menino estaria com fome. Realmente ele tá faminto, mas a mulher se sente ofendida, pois ela que queria ajudar o mestre. O homem então diz que ela não parece ser capaz de criar um bebê humano, e explica que se importa com a criança por uma história pessoal, pois sua esposa já perdeu um filho durante a gestação, e isso foi muito triste. Mas esse menino aqui só foi abandonado porque tinha baixo potencial mágico, sendo que pra ele, toda criança que nasceu merece viver. Flay se emociona com essa história trágica, então o homem faz uma proposta. Já que ela quer tanto o menino como o mestre, Flay pode ir trabalhar na casa dele. Então ela aceita, pois não tem muito o que se fazer. Antes de ir embora, o homem destrói o berço e faz parecer que a criança foi atacada. 9 anos depois, vemos a nova família do Haruto tomando café. O pai adotivo que foi salvá-lo naquele dia é o Marquês Gold, e agora ele tem uma irmãzinha chamada Charlotte. O menino pretendia ir embora quando passasse da fase de amamentação, mas acabou se acomodando com a gentileza e o conforto que sente ao lado deles. Apesar de tudo, ele sente que a irmã odeia ele. Enquanto isso, a Flay realmente trabalha como empregada servindo a família, e a Charlotte gosta muito dela. Quando a menina pede pra brincar lá fora com a Flay, primeiro a ruiva recusa, mas o Haruto fala pra ela ir, então ela concorda, já que ele é o mestre. Enquanto vê as duas brincando, Haruto é abordado pela mãe adotiva, que fala pra ele não se sentir mal. Ela sabe que a Charlotte fica sem graça perto do irmão, mas acha que é porque a menina não sabe como agir com meninos da idade dela. Com isso, Haruto começa a teorizar que a irmãzinha notou que por dentro ele na verdade é um tiozinho de quase 30 anos. A mãe então fala pro menino fazer algo especial pra irmãzinha, mostrando o lado bom de um irmão mais velho pra talvez fazer ela mudar a forma como vê ele. Mais tarde no quarto, acompanhado de um clone feito da barreira mágica, o menino reflete sobre como quer ser independente, mas não pode sair pois a Flay iria junto e a Charlotte odiaria ele ainda mais. De qualquer forma, não tem como convencer a ruiva a ficar se ele for embora. O problema é que se ficar nesse lugar, ele vai começar a ter um monte de obrigações em breve. Em seguida, é revelado que ao passar dos anos, Haruto estudou muito sobre magia de barreira e fez uma cópia robô, porém ele não pode falar nem se mexer, então não serve pra nada. Além disso, se ele quisesse sair e deixar essa cópia, precisaria fazer uma da Flay também. De repente, o pai dele chama do lado de fora do quarto. Eles vão até um pátio onde o homem quer ensiná-la a usar uma espada. Como o menino tem uma magia de nível muito baixo, precisa desenvolver outras habilidades, pelo menos é o que o cara pensa. Gold pergunta se o menino tem interesse em alguma coisa específica, e Haruto responde que anda estudando magia antiga. Mesmo assim, o Marquês quer testar se ele não tem talento com a espada, então eles começam um treinamento com espada de madeira. Haruto sabe que o pai é um guerreiro experiente, conhecido como um martelo de guerra estremecedor, então o menino se questiona se consegue acertar o cara. Como não quer sentir dor, primeiro ele usa uma barreira para envolver o próprio corpo. Já no primeiro ataque, o menino pula bem alto e quase acerta o homem, mas como esqueceu de cobrir a espada com a barreira, o objeto quebra quando ele acaba acertando o chão. Gold se impressiona com a força do filho, pois abriu uma pequena cratera onde acertou a espada. Em seguida ele se prepara para atacar também e fala que vai parar o ataque um pouco antes de acertar, mas o menino deve tentar desviar. O homem toma posição e faz um movimento de ataque, porém o garoto mostra uma agilidade incrível, pulando muito mais alto. No entanto, o cara disse que ia parar o ataque, mas foi com tudo. E com isso, o Marquês revela que não tinha como o menino desviar sem ser de nível 30 no mínimo. Com isso ficamos sabendo que o próprio Haruto já suspeitou que tinha um poder maior do que dizem, achando que poderia ter 3 dígitos em seu nível de mana, mas só encontrou uma esfera que marcou o 002. Como dizem que o nível mais alto dos humanos é 77, ele não acha que pode ter 4 dígitos. Haruto também confirmou que não tem elemento e concluiu que é justamente essa falta de elemento que permite ele usar a magia de forma bem eficiente. Ele suspeita que talvez essa seja a habilidade apelona que a deusa falou. De volta ao presente, o homem fala que o menino vai continuar treinando até se tornar um espadachim de primeira. Mais tarde ele comenta com a mulher sobre o desempenho que Haruto teve no primeiro dia de treino e suspeita que o menino pode ser a reencarnação de algum demônio. De acordo com relatos secretos da família real, alguém já teve algum caso com o demônio no passado. É raro, mas existem pessoas que nascem com traços demoníacos. Apesar do menino não ter chifres nem caudas, há boatos de que a marca real possui poderes ainda desconhecidos. O fato da Flay respeitar tanto o menino pode ser outra evidência, mas ainda assim o casal prefere acreditar que Haruto é só uma criança normal. Charlotte estava sonolenta, mas ouviu a conversa e tem certeza que o irmão não é nenhum demônio. E galera, esse foi o episódio 1 dessa primeira temporada de Am I Actually the Strongest? Semana que vem a gente volta com um episódio novo, caso vocês queiram, beleza? Deixa um gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos assim. Valeu, galera!